que pedir alguma coisa pra ela. Pra ela entrar, nós já estamos ao vivo. Peraí. Já falei aqui. Olá pessoal, boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo? Estão nos vendo? Boa noite. Boa noite, essa aqui é a Monique Tostes. Prazer. Que é a psicóloga do programa Meu TDAH e do TDAH Descomplicado. Ela tá junto com a gente aqui nos nossos projetos, tá? Então vai ser uma figurinha que vocês vão ver mais vezes por aqui. Não é só minha cara, não. Ei, caramba. Deixa eu arrumar a câmera aqui. Essa é a primeira aí. Aqui. Pronto. E agora estamos chamando a Aline, que é a nossa convidada. Muita gente me perguntou como é que a gente ia fazer uma live de 3 pessoas. É assim, gente. Um se espreme aqui na tela e outro na outra. Olha a Aline aí. Boa noite. Oi, Aline. Boa noite. Tudo bem? Tá nos ouvindo Tudo bem? Sim, sim. Ouvindo Maravilha, bem. Maravilha. Gente, eu gostaria então de falar sobre um tema muito importante. A gente está um pouquinho atrasado hoje. Que é o enfrentamento à violência sexual, né? Inclusive, nós estamos no mês emblemático, na cor emblemática, né? Eu acabei não combinando com vocês, mas pois é, né? Tá todo mundo combinando aqui. Mas, enfim, muito legal mesmo, tá? Essa iniciativa, a gente já vai tratar desse tema tão importante. A nossa convidada de hoje é a Aline Santos, que é assistente social, vou deixar ela se apresentar. A Monique Tostes, que já fez algumas lives com a gente também, muitos estão conhecendo agora, que é a nossa psicóloga aqui do TDAH Descomplicado. E, enfim, Aline, por favor, você se apresente para a nossa audiência aqui no TDAH Descomplicado, me fale um pouco do seu trabalho e a importância dessa data, desse momento que a gente está refletindo sobre esse tema de enfrentamento à violência sexual. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui falando sobre um tema tão importante que é a proteção da infância. Agradecer você, Yuri. Eu sou super sua fã. Muito legal conversar com você. Eu já te acompanho há bastante tempo. Você já me ajudou muito com algumas intervenções com alguns alunos quando eu tive a oportunidade de atuar numa escola. E recomendo para todo mundo acompanhar o Yuri aí, a minha família que está assistindo, minhas primas lá do Rio de Janeiro, acompanhem os cursos dele, é bem bacana. Monique, que legal, né? Tivemos a oportunidade de atuar juntos. Então, eu me chamo Aline, eu sou assistente, sou graduada em serviço social, especialista em política da infância e da adolescência e tem alguns outros cursos que são complementares, né? Atuo num programa chamado Programa Vira Vida, que é um programa que atende adolescentes e jovens vítimas de violência sexual. Programa onde eu tenho a maior gratidão por fazer parte dele. Tem 9 anos que eu atuo nesse programa, que é um dos lugares de Gênio, pedagoga que atua comigo, acabou de entrar. Tem é um programa pedagogas e psicopedagogas com a gente aqui, psicólogas. Que legal, que bacana, é um programa onde a gente ressignifica a nossa vida, né, Monique? Sim, onde a gente atua diariamente, cotidianamente, com o abuso sexual e a exploração sexual de crianças e adolescentes. É um programa que é o máximo, eu sou apaixonada. Eu também. Então, quem quiser um dia conhecer, tem a hashtag ViraVidaDF, vocês podem conhecer um pouquinho, né? Mas hoje a gente está aqui, né, Yuri, com uma porta aberta para tantas pessoas que estão aí, que acompanham o seu trabalho do TDAH, e assim, eu já te parabenizo por ter aberto essa oportunidade, você, a Monique e sua equipe, para falar de um tema tão importante como a proteção de crianças e adolescentes, né? Sobretudo vítimas do abuso sexual, da exploração sexual e da ênfase ao Maio Laranja. Isso. E aí vocês vão fazendo as interlocuções, né? E como é que e a questão do Maio Laranja, ela começou quando, assim? Tem uma ideia da origem? E do motivo que motivou para chegar nesse movimento de hoje?
Sim. Eu fiz assim um roteirinho, eu vou tentar seguir para a gente conseguir otimizar o nosso tempo, informar as pessoas e quem quiser, de repente, colocar alguma pergunta, interagir com a gente, né? Aquilo que vocês fiquem à vontade, vocês conduzem aí, tá bom? Sim. Então, assim, Yuri, eu queria começar dizendo assim que o documentário Começo da Vida, que é um documentário muito interessante, ele diz que os primeiros anos de vida, ele define tanto o presente como o futuro. Por isso a gente está aqui protegendo a infância, tá bom? Para o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei específica para tratativas da proteção à criança e ao adolescente, ela coloca a criança com até 12 anos incompleto e de 12 a 18 anos a adolescência. Então, esse é o recorte do que a gente tem para falar o que é a infância e o que é a adolescência, dentro da questão legal, tá ok? Uhum. O porquê do 18 de maio, né? 18 de maio de 1973, uma menina chamada Araceli, uma criança de 8 anos, ia para sua escola. Sempre me emociona, eu posso falar 10 mil vezes, eu fico muito emocionada. E aí, na volta da escola, essa criança desaparece no caminho, né? E depois de 6 dias, essa criança ela é encontrada morta da pior forma que uma criança poderia ser encontrada. Desculpa, gente, caiu aqui. Tudo bem. Ela é encontrada morta, carbonizada, enfim, de uma forma muito, muito cruel. Ela foi assim vítima de uma violência muito cruel, né? Ela foi estuprada, violentada. E depois de muitos anos, de muita luta, de muito ativismo, criou-se uma lei federal, que é a Lei 9.970 de 2000, que institui o dia 18 de maio como Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual. Esse crime ele ficou impune. É um crime assim, que chocou não só o Brasil, como o mundo, né? Então, quem quiser saber mais, a gente não tem tanto tempo com uma live onde a gente possa fazer alguns aprofundamentos, mas é para lembrar da Araceli. E para lembrar da importância de proteger a criança e o adolescente. Sim, muito importante citar o ECA, né? Como você falou. E deu certo, né? Muito importante você citar o estatuto, né? O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque são muitas diretrizes que não tratam só de crimes bárbaros, mas todos os direitos básicos da proteção da criança e do adolescente. Tá? Então, assim, até crianças mesmo, por exemplo, que podem estar sofrendo algum tipo de violência, até psicológica, no ambiente escolar ou em casa. Né? Bacana. E não precisa ser uma coisa grave, mas assim, a gente tem que ver que a criança ela tem seus direitos e que existem crimes e que estão passando imunes. Então, tem pessoas que podem estar nos assistindo, que podem estar diante de alguma situação aí próxima a você, né? Qual é o nome do caso mesmo, para a gente procurar no Google depois? Araceli, caso Araceli, da menina Araceli. Isso. É importante você frisar, Yuri, assim, muito boa a sua colocação. Por quê? Porque o ECA, ele tem vários artigos, sobretudo o artigo 4º, o artigo 5º, o artigo 7º, o artigo 5º, em consonância ao artigo 227 da Constituição Federal, que elenca justamente a criança como um sujeito em desenvolvimento e a plenitude desses direitos. E é o direito realmente a uma convivência familiar e comunitária, o direito a ter uma criação livre de violência, de violações de direitos, sobretudo igual você coloca, a negligência, o abandono afetivo. São várias formas de violência. A gente aqui está falando da questão do abuso sexual por conta do 18 de maio, e aí até por que o 18 de maio? Para dar visibilidade, reflexões, trazer à tona um problema tão sério, gravíssimo e real e que acontece muitas vezes muito próximo da gente e que fomente ações e políticas públicas voltadas para a proteção da infância. E essa proteção, como você bem colocou, né? Eu fui ler a pergunta aqui. Vocês leem aí, gente, porque senão, né? Eu me perco. A proteção de uma forma integral, porque eu costumo dizer, Yuri, que no Brasil nós sempre tivemos criança, mas a infância não. A infância ela é muito recente.
Tanto é que o Estatuto da Criança e do Adolescente ele é de 90, né? O marco da primeira infância, recente demais. O marco da primeira infância é de 2006, que percebeu-se a importância dos 0 aos 6 anos, né? E eu vou falar um pouco de dados estatísticos, a gente vai ver aqui que o maior índice do abuso sexual é de 1 a 5 anos. Das maiores negligências e violências. Então, falar sobre isso é importante. As pessoas não gostam de ouvir falar sobre isso, as pessoas não querem falar, a grande maioria, né, nas pessoas. Muitas pessoas não querem falar, muitas pessoas não gostam de abordar, mas é preciso, porque uma vez que é colocado, é falado, pessoas que muitas vezes estão sofrendo, que estão vivendo, conhecem alguém, ou já são adultos, já passaram, nunca falaram sobre, se encorajam a denunciar, se encorajam a proteger. E isso vai fomentando o quê? Políticas públicas para a proteção, que a proteção vem antes da denúncia, né? Sim, exatamente. Esse tema ele é bastante importante também, relevante para o nosso canal, porque o nosso canal acaba que, naturalmente, por eu ter contado muitas histórias da minha infância, dentre elas algumas histórias de questões psicológicas, agressões psicológicas, físicas, que, claro, que não é como o caso, né, que ocorreu aí, que deu origem a esse 18 de maio, mas que ficou marcado na minha memória. Então, eu acho que as pessoas realmente têm que dar bastante importância para isso. Elas têm que trazer à tona esse tipo de discussão, até para que a gente possa trazer políticas. E, inclusive, trazendo um pouco para a questão, para o mundo do TDAH, a gente sabe que crianças com TDAH, que às vezes são muito peraltas, são muito, assim, às vezes um pouco preteridas pela própria família por causa do seu comportamento. Muitas vezes são crianças que são tidas até como mentirosas. Então elas podem estar passando por um tipo de violência, são mais desprotegidas, mais vulneráveis a algumas violências, e as pessoas não estão atentas a isso. Eu tenho certeza absoluta que provavelmente alguém pode estar ouvindo a gente aqui, talvez já tenha ouvido uma história do filho, do sobrinho, e não quer acreditar muito, porque ele é o fulaninho, ele tem TDAH, ele é o danado, ele tá mentindo, certeza. E, gente, isso não é assim que funciona, tá? Então é muito importante a gente dar esse ouvido aí, tá? E aí, Aline, é o seguinte, eu quero deixar você à vontade para você poder seguir com o que você está planejando falar aqui com a gente e também tirar dúvidas. Parece que você viu que chegou perguntas aqui. Se você também quiser tirar dúvida, fica à vontade, tá? Pediram para repetir o nome do documentário, Aline. Tá. O nome do documentário é O Começo da Vida. É bem interessante. Isso. Tem no Netflix, YouTube, como é que é? Tem sim. Então, Yuri, na realidade, existem dois tipos de violência, né? E violência de uma forma geral, como você coloca. A violência psicológica, o abandono afetivo, a negligência, várias violações de direitos que geram tipos de violência. Como eu coloquei, a gente está falando, dando ênfase, o seu canal está dando essa abertura para que a gente possa falar da violência sexual, mas existem inúmeros tipos de violência. E muitas vezes violências até velada, porque quando uma criança chega para você para te contar algo que você não acolhe, isso para a criança é um tipo de violência, né? A descrença. Temos a psicóloga aí que pode falar até melhor. As rotulações que a gente fala muito que acontece com o TDAH, também é um tipo de violência que você está ferindo a autoestima daquela criança, né? A identidade, né? Que identidade vai sendo construída a partir do olhar do outro, que faz com que eu me olhe dessa forma, né? Então, a criança, quando ela vem relatar alguma coisa para você, pai, mãe, cuidador, responsável, pare, escute, acolha o que a sua criança está dizendo. Porque essa questão da rotulação ela é muito complexa e isso pode causar vários traumas, né, Monique? Você que é psicóloga. Então, assim, são dois tipos de violência. A violência intrafamiliar e a violência extrafamiliar. A violência intrafamiliar é aquela violência que ocorre no seio familiar, com pessoas que você tem laços afetivos, né? E a extrafamiliar é que ocorre fora, por desconhecidos. Mais da metade das crianças que sofrem o abuso sexual tem entre
Saiu um dado epistemológico do Ministério da Saúde de 2018. Quem quiser é só jogar no Google, que está lá. Tem todo o histórico de violência, não só da questão da violência sexual, violência autoprovocada, outros tipos de violência. E nesse dado coloca que o número de abuso sexual é maior entre crianças de 1 a 5 anos e 70% é intrafamiliar. Gente do céu. Acontece muito com seu pai, né, negócio... Eu sumi, gente? Sumiu. Eu sumi? Sumi, peraí. Sumiu. Talvez eu vá ter que sair e entrar de novo, né? Eu não sei. Não sei. Caiu aqui. Peraí, vocês estão me vendo? Não, mas voltou. A câmera só tá virada. Virou aqui a... Você tem que ter um botãozinho Peraí, em não cima sei. aí, ó, que gira a câmera. Isso. É um botãozinho aí, em cima. Publicar. Eu vou sair e voltar. Tem que trocar a câmera. Fica... Isso. Vamos lá. Vamos novamente aqui. Chamando a Aline. Desculpa, tá escorregando aqui o negócio, gente. É porque hoje eu tive que trabalhar e não foi bem corrido. Mas, enfim, eu estava falando dos dados, não é isso? Dos dados epistemológicos. Isso. Então, esses dados, ele traz esse recorte, né, da idade de 1 a 5 anos, intrafamiliar, crianças negras e do gênero feminino. Então, a gente percebe a importância desse olhar para a criança, a importância de se atentar ao que a criança fala, ao que a criança coloca, aos sinais, aos comportamentos, e a importância de se falar sobre isso, sabe? Da gente estar dando ênfase ao olhar para a infância, porque eu repito, sempre tivemos criança, mas agora a gente tem uma criança e tem a infância e tem políticas públicas voltadas para essa proteção para a infância. Temos o ECA, temos o Código Civil, temos o artigo 227 da Constituição que coloca essa prioridade. E a prioridade da criança, ela olha a criança como um sujeito em desenvolvimento, né? O que antes nós não tínhamos. Então, seria isso. Isso. E aí também... Desculpa. Não, pois não. Pode continuar. É porque já também saiu uma publicação, agora em 2019, tá lá também dados do Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos, que 90% das notificações dos abusos sexuais, elas são intrafamiliar. Ou seja, nos dados epistemológicos nós tínhamos 70%, agora 90%. E com toda essa questão, Yuri, eu acho importante a gente também colocar que a gente está vivendo uma situação do isolamento social, da quarentena, as pessoas em situação de vulnerabilidade social ou risco, porque a violência, eu costumo colocar que a violência ela é democrática. Ela não tem uma questão de socioeconômica, não. A gente percebe que... então ela está em todos os níveis. Daí a importância de você, enquanto sujeito, e de você, enquanto um agente de proteção, você compreender sobre o assunto, você saber o que é uma rede de proteção, o que você deve fazer se você souber de algum tipo de situação, porque muitas pessoas às vezes desconhecem, e por desconhecer, acabam se não fazendo nada. E esse não fazer nada perpetua situações de violência e de risco. Não só da criança, a gente está falando aqui da criança, mas a gente sabe que a violência doméstica também cresceu muito no âmbito dessa quarentena e, sobretudo, se tem criança, ainda que essa criança não seja violentada fisicamente, ela está sofrendo uma violência psicológica ao ver os seus pares se agredindo. Então, são várias formas de violência e, por isso, a importância da gente estar aqui hoje disseminando informação, disseminando conhecimentos, trocando experiências. E, Aline, essa questão que você trouxe dos dados intrafamiliares, estatisticamente, por mais assustador que seja, também tem ali a predominância do pai, né, como sendo o agressor. Ah, sim. Como
90% é intrafamiliar. Desse intrafamiliar, quando se faz o recorte, é a questão muito mesmo do pai, do padrasto, do tio, né? Em alguns casos até a mãe. É algo que a gente, é o que eu coloco, remexe a gente não gosta de falar, não gosta de ouvir, quem gosta? Ninguém. Mas é preciso, é real, pode estar acontecendo do lado da sua casa, pode estar acontecendo próximo a você. E aí, Aline, me diga uma coisa, por exemplo, você como assistente social, que já tem contato com casos, obviamente, casos tristes, eu imagino que você fica abalada quando você se depara com uma coisa dessa. Me diga uma coisa, primeira coisa, quais seriam os primeiros sinais de que algo errado está acontecendo? E se você é um adulto que está ali observando, se você capta estes sinais, que você vai dizer para a gente, o que este adulto deve fazer para proteger aquela situação, aquela criança? Tá, eu vou responder a sua pergunta de trás para frente. Como eu protejo essa criança, tá? Como que eu protejo? Primeiro ponto é os adultos, os cuidadores, a gente falando de uma rede protetiva, tá? De um núcleo protetivo, de uma rede protetiva. Você precisa falar sobre sexualidade. Falar sobre sexualidade não é falar sobre sexo. Você vai falar de forma intencional, respeitando a idade da criança, tirando esse tabu. Porque uma vez que você instrui a sua criança, ela começa a identificar possíveis fatores de risco, né? E isso... A criança precisa entender que alguns lugares do corpinho dela, algumas pessoas não podem mexer. Isso. É uma conscientização mesmo, né? Isso. E falar da sexualidade, ela abrange inúmeras coisas. Então, assim, é preciso falar, é preciso instruir, claro, sem tirar a inocência da sua criança, de acordo com a idade. Eu costumo dizer que a proteção, ela tem que vir antes de qualquer coisa, né? E uma vez a criança instruída, ela consegue, dentro da realidade dela, identificar. Claro que uma criança de 1 ano, 2 anos, a gente não está falando nesse contexto. Aí cabe muito mais uma proteção, um olhar protetivo e cuidadoso desse adulto, né? Mas a criança que vai para a escola, que você não está sempre, você tem que falar sobre sexualidade com essa criança. Eu costumo colocar assim, existem formas até na brincadeira, Yuri, de você colocar assim para sua criança o que é o limite. Você brinca de costinha. Quando ela fala para, você fala, olha, tá vendo que o papai parou porque você pediu? A gente nunca pode fazer nada que você não queira, que vá além, que te incomode, que te machuque. Tem várias formas de você trabalhar com a criança sobre os limites do corpo dela, que aquele corpo é dela, o que pode ser visto, o que não pode. Então, são várias formas e é preciso proteger e instruir essa criança. Outra questão que você colocou, Aline, como eu observo a mudança de comportamento. Eu não sou psicóloga, né? Talvez a Monique possa me ajudar, mas assim, dentro do que eu já atuo com uma equipe maravilhosa. Eu posso dizer que a equipe do Vira Vida DF é uma das melhores equipes, para mim, né? Claro. E que se pode atuar. São pessoas capacitadíssimas, nós temos 2 psicólogas capacitadíssimas, Thais e Eli, pedagogas da melhor qualidade, uma coordenadora que é uma estudiosa e que é uma das pessoas assim, mais gabaritadas da área e que a gente aprende muito todos os dias. Então, como eu tenho 9 anos de atuação aqui na área, uma das questões assim, também de estudo que eu faço, de capacitações, são as mudanças comportamentais, né? Uma criança que não urinava na cama passa a urinar, não quer dizer que ela está sendo abusada, pode ser um sinal de alerta. Uma criança que era totalmente extrovertida hoje está introspectiva. Uma criança que se automutila, uma criança que força alguma coisa do corpo dela, como um vômito, enfim. São vários sinais de uma mudança, né, Monique? De comportamento que pode sim levar... Isso, há uma questão de uma violência que essa criança esteja sofrendo. Então, a melhor forma é você acolher a fala da criança, não investigar. Porque quem vai fazer uma escuta qualificada é um profissional da área, tá? Se você é professora... Então, equipe especializada, né? Isso. Se você identifica algum sinal, você deve imediatamente buscar um apoio profissional, uma psicóloga,
um médico que possa ali, quem você tem mais acesso naquele momento. Agora, denunciar sempre. Se você, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele coloca em casos de suspeita ou ameaça, você procure o Conselho Tutelar da sua cidade, o CREAS. As equipes do CREAS são equipes altamente qualificadas. Conselho Tutelar, o Disque 100, tá? Então, a gente tem vários Disque 100, 100, anônimo, gratuito. Polícia, se for um caso assim de uma identificação emergencial, liga para a polícia. Então, eu costumo dizer assim, é melhor eu ligar e não está acontecendo do que eu omitir, porque omissão é crime. Se você omite, você também está cometendo um crime, né? Então, as formas de identificação é muito parte da percepção no comportamento. Agora, se você é um adulto que escuta a criança, seja um professor, uma professora de salinha de uma instituição religiosa, enfim, um professor de informática, não sei, você é um adulto onde aquela criança te vê como alguém protetivo e que você tem uma boa vinculação, ela pode sim chegar para você e contar, seja uma forma de desenho, seja uma carta, uma poesia, um poema, não sei a forma que essa criança ou esse adolescente pode se expressar. Mas se você acolhe essa criança, possivelmente, se ela identifica que ela está sofrendo uma violência, por isso a importância de se falar o que é violência, tá? É importante você falar sobre isso, o que é violência e o que não é. Eu costumo colocar também, assim, os pais devem colocar para os seus filhos, para as crianças que você cuida, de estar sob sua responsabilidade. Não existe, Yuri, segredo entre criança. Existe segredo. Surpresa é algo que eu guardo por pouco tempo. Vocês estão ouvindo? Tá? Estamos. Travou um pouquinho, mas estamos te ouvindo. Ah, tá. Surpresa é algo que eu guardo por pouco tempo, né? E logo eu revelo. Então, é uma coisa boa, é uma notícia onde as pessoas vão ficar felizes. Segredo é aquilo que eu não posso contar para ninguém. Isso não existe. Aí você tem que desmistificar com a criança que nunca pode ter segredo, que você vai estar sempre ali para ouvi-la, que se alguém ameaçá-la, que você vai protegê-la, que ela pode vir te contar. Então, existem várias ferramentas. O assunto é muito longo e é muita coisa que tem para se falar, né, Monique? Mas, assim, o importante é você ouvir e acolher a sua criança, é você ter tempo para ela, é você prestar atenção nos sinais que ela dá. Em caso de suspeita ou ameaça, respondendo novamente sua pergunta, o que eu faço para quem está chegando agora? Disque 100, 100, ligue para a polícia, 190, vá ao conselho tutelar mais próximo da sua casa. Se você trabalha em escola, sempre notifique. Independente se chega com uma marca mais diferente, é esse olhar, Yuri. Esse olhar pode tirar... A pode ser feita no CREAS, Aline? Pode. Como eu coloquei anteriormente, os centros de referência... O que é o CREAS, gente? Existe uma política de assistência social. Dentro dessa política existe o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, onde é um equipamento para solicitação de auxílios, para trabalhar a assistência social, trabalhar vínculos familiares. O CREAS é um centro de referência especializado em assistência social. Por que especializado? Porque trata dessas violações de direitos graves, nesse sentido, assim, ameaça de morte, violência sexual, exploração sexual. Então, ele é uma média complexidade que a gente chama. Então, assim, se tem alguém do CREAS aí, nos dê um oi. Vocês são excelentes profissionais, estão ali na ponta e também estão super preparados para atender essas demandas. E os conselheiros tutelares também, que fazem um papel muito legal. Outra questão, Yuri, são assim, as escolas, as igrejas, o centro espírita, o que for. Você faz parte dessa rede de proteção. O canal TDAH faz parte da rede de proteção e por isso abriu esse espaço. Então, o que acontece? Chama esse pessoal da rede para dialogar, para dar palestra na sua escola, na sua igreja, no seu centro. Enfim, onde você está ali, chama os conselheiros tutelares, as conselheiras, chama o pessoal do CREAS, sabe? Faça roda de conversa, leve peça para a criança. A Polícia Militar também é um grande parceiro, eles também têm trabalhos lá dentro. Fazem roda de conversa, eles são bastante participativos mesmo. Pessoal, muito. Isso. Sou psicóloga do CREAS. Ó, que legal, Yuri. Sou psicóloga do CREAS de coração. Minas Gerais.
Silene. Palmas Legal. para Minas Gerais. Parabéns. Coração de Jesus, Minas Gerais. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, tá? E aí eu te pergunto, Aline, se as pessoas que estão assistindo aqui, independente se é pai, professor, padre, qualquer coisa assim, qualquer pessoa que queira estar na linha de frente dessa rede de proteção, onde as pessoas podem se informar melhor? Onde elas podem buscar cartilhas para entender mais, como você disse, né, que é muito assunto para uma live, assuntos densos, onde elas podem se informar melhor para entender melhor o assunto, para poder atuarem nessa linha de frente? Olha, em todos os lugares que eu digo assim, a gente está no DF, a gente vive uma realidade, né? Por exemplo, em Minas Gerais é uma outra realidade. Lá no Rio de Janeiro, eu sou da Baixada Fluminense de Nilópolis, é uma outra realidade. Realidade no sentido de um contexto social, num contexto político, né? A violência é violência em qualquer lugar que esteja. A violação de direito é violação de direito em qualquer lugar que esteja. E a proteção também deve chegar a todos os lugares. E que bom que a gente tem espaços como esse hoje da live, da internet, para disseminar isso. E onde que essas pessoas devem ir? Nos equipamentos públicos, nos CREAs, no CRAS, no Conselho Tutelar, nas varas de infância. Gente, os promotores da infância, olha, magníficos, advogados, de repente na sua igreja, no seu centro, tem um advogado, tem uma psicóloga, você procurar pessoas que de alguma forma possam te dar uma orientação, mas nos equipamentos públicos, que são os conselhos tutelares, os CREAs, os CRAs, uma escola, enfim, um líder comunitário, você pode começar um trabalho de proteção dentro da sua comunidade, você que está nos vendo aqui, você pode começar um trabalho de proteção dentro da sua escola, dentro do órgão que você trabalha. Como, Aline? Com rodas de conversa, com diálogo, sabe? Buscar informações sobre sexualidade, sobre rede de proteção. Hoje, Yuri, existe o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual. Dentro desse plano existem várias normativas, diretrizes, que também podem te ajudar a construir um plano local. Né? Você pode pegar esse plano nacional, construir um plano local. Então, existem várias formas. Eu costumo dizer que gente falar... Desculpa. Uma forma que eu achei que você estava falando, antes que a gente mude de tema, uma forma que eu acho muito positiva de fazer são diretores, coordenadores de escolas, seja pública ou privada, porque a escola é conexão, né, entre sociedade e família. Isso. Então, você consegue, no ambiente ali, juntar 400, 500 alunos, com a escola média ali, 400, 500 alunos que tem mais não sei quantos familiares. Então, você lota um ginásio ali, você chama o CRAS, chama o pessoal aí do Conselho Tutelar, da sua cidade, tudo, chama a Polícia Militar, que eles podem ter algum trabalho nesse sentido. E nesse processo, vocês criam uma roda de conversa dessa para conscientizar a sociedade. Eu acho que é a rota de entrada mais fácil. A escola já é um ambiente que é fácil, ela se acomoda facilmente muitas pessoas, e você pode trazer esse assunto aí para a sociedade, para a comunidade ali onde está tendo aquela disseminação de conhecimento e informação. Até pelo que a gente estava falando da educação sexual das crianças, né? É muito mais fácil se iniciar na escola, que é onde elas têm o acesso, passam a maior parte do dia delas. Isso, com certeza. E assim, dentro dessa proposta do Yuri, tão bem colocada, a gente pode trabalhar o protagonismo juvenil. Os adolescentes, a gente trabalha muito aqui no programa com eles, o protagonismo. Eles têm ideias fantásticas, eles vão atrás, eles buscam. Nós não somos detentores de conhecimento, né? Então, trabalhar um projeto, como você está colocando, de uma igreja, ou de uma instituição religiosa, ou de uma escola, trabalhar um projeto interdisciplinar e multidisciplinar, trazendo o protagonismo infanto-juvenil, pode ter uma ação riquíssima no enfrentamento à violência sexual de criança e adolescente, né? Então, assim, existem várias formas de disseminar a proteção. E uma delas é o que você está colocando. São projetos onde a gente consiga falar sobre o assunto, onde a gente consiga informar sobre a rede de apoio, a rede de proteção. Enfim, são várias formas que a gente tem de atuar. Sim, com certeza. E Aline, a gente chegando a uma conclusão dessa nossa palestra, que ela não tem caráter de aprofundar, mas de alertar,
e a gente fez esse trabalho muito bem. Inclusive, a gente deu os passos para que, se alguém já está sentindo alguma coisa estranha aí na onde você mora, já sabe o que fazer, diz que sem procurar o conselho tutelar, polícia militar, se é uma coisa iminente, e não se omitir, porque omissão é crime. Isso tá? mesmo. E procurar também se informar sobre o ECA e tudo mais. Demos aqui opções para que a sociedade, não apenas os pais, né, que a maioria do público são pais, possam se formar também, possam criar redes de apoio onde você mora. Os sinais também, você procurar ver também na escola, se os professores sentem alguma coisa, a criança que ficou triste de repente, chegar e conversar, entende? Então, olha só, ou então os desenhos que ela faz também, às vezes tem muito cunho, criança de 4, 5 anos com muito cunho sexual estranho, esquisito, não se omita, isso aí pode ser um sinal de alguma coisa estranha acontecendo, tá? E aí, o que eu lhe pergunto é o seguinte, Aline, o que você acredita, assim, para falar sobre esse mês de maio, né? Não apenas uma data, mas um mês laranja aí que a gente está vivendo, qual seria a dica, qual a palavra, a mensagem que você teria para dar para todas as pessoas que estão nos ouvindo e que ainda vão ouvir também a gravação sobre essa data importante e sobre a importância desse tema? Olha, Yuri, o que eu tenho a dizer é que bom que a gente está tendo esse olhar para a infância. Que bom que hoje, 18 de maio, eu digo que não temos assim, não é uma data comemorativa. O 18 de maio não é uma data comemorativa, é uma data reflexiva, é uma data de disseminar informação para que novas ações aconteçam, para que políticas públicas voltadas à proteção da infância possam ser cada vez mais fortalecidas e disseminadas. E o que eu digo é, proteja a criança que está perto de você, não só da sua casa, a criança de que você tem algum tipo de contato. Esteja atento ao que está acontecendo na casa do seu vizinho de forma cuidadora. Tá? Porque, como eu coloquei anteriormente, a grande maioria é intrafamiliar e com esse isolamento, como a escola, as igrejas, são redes protetivas de identificação dessa cruel forma de violência, e a gente está aí vivendo uma questão bem atípica, onde essas crianças, esses adolescentes, eles não estão indo para a escola, não estão frequentando seus centros, suas igrejas, então isso está bem complexo. Esteja atento, esteja um olhar cuidadoso, proteja, se informe, busque informação, dissemine a proteção. O que eu deixo, seja um agente da proteção, vista a camisa laranja. Sejamos todos. Não só no mês de maio, mas para sempre, né? E assim, agradeço muito a Deus a oportunidade de estar aqui falando a todas vocês, a todos vocês que estão nos ouvindo, ao Yuri, à nossa amiga Monique, pela oportunidade. E assim, só agradecer. E, gente, vamos proteger as crianças, vamos proteger sempre. Qualquer dúvida, pode me chamar lá no privado, né, ou o Yuri, ou a Monique, que a gente possa formar uma corrente do bem. E aí eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, eu não sei como é que está o tempo também. Não, o tempo a gente tá praticamente encerrando. Eu não percebi alguma pergunta chegando aqui. Vocês têm um momento para fazer alguma pergunta sobre esse tema, tá? Mas fiquem tranquilos também, se não chegar nenhuma pergunta nos próximos segundos. Eu acho que a gente pode encerrar com essa conclusão, tá? Inclusive, a Aline pode dar mais dicas sobre movimentos, que ela faz parte de movimentos, ela está por dentro disso daí, tá? O Instagram dela é o @aline.ceso, né? S-E-S-O. É isso de serviço social. É Aline. De serviço social. Serviço social, isso mesmo. Então, gente, fiquem com esse tema aí. Eu imagino que seja um tema que seja até difícil de você lidar. As pessoas às vezes preferem botar debaixo do tapete ali alguns temas polêmicos, mas eu fico muito feliz se você entrou agora e está ouvindo agora o finalzinho dessa live, se você entrou no começo e pegou um pouco do que a gente falou, se você foi tocado por essa mensagem, é importante, eu espero que você leve ela para o seu dia a dia e para o resto da vida, que nós sejamos agentes da proteção da criança, do adolescente, a proteção à vida, o enfrentamento à violência sexual em qualquer idade, né? Até a idade adulta também, que é importante a gente falar. Né? Tá aí. Escorregou de novo. Aline, legal. Então, assim, eu agradeço muito a sua participação.
coração, tá? Estou muito feliz que você tenha dado essas informações valiosas para a gente. Você tem esse canal aberto aqui no TDAH Descomplicado, tá? Se em algum momento você quiser trazer uma outra temática, pode falar comigo, que a gente Legal. Tá? Quero agradecer também a Monique, que foi quem alertou a respeito desse tema, assim, da importância. Ela também foi muito importante para que isso acontecesse hoje, né? Esse movimento faz parte do movimento, né? Então, as pessoas vão se falando, as pessoas vão somando ideias, eu vou ceder o canal para a gente falar desse tema e impactar aí várias pessoas, né? E segue impactando também. Você que chegou agora e tem interesse nesse tema, ele vai estar até semana que vem, deve estar lá no nosso podcast. A gente tem um podcast no Deezer e no Spotify. E para quem estiver no carro ouvindo, ou no MP3 fazendo corrida, vai poder também ouvir esse tema e ter a sua reflexão, tá bom? Então é isso. Eu quero agradecer. Tchau, gente. Um beijo. Beijo, Angélica, que chegou agora. Tchau, gente. Um abraço. Vamos proteger as crianças. Tchau, tchau. É isso aí. Então tá. Muito obrigado. Obrigada, então, Yuri. e vejo vocês aí na próxima live. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, eu que agradeço. Tchau, tchau.